Olha só, pessoal, nesse vídeo eu vou conversar com vocês a respeito de brilho de lâmpada, certo? Em circuitos elétricos. É uma coisa que cai demais no Enem, certo? FUVEST, Unicamp, e sempre gera dúvida, ok? Por que aquela lâmpada brilha menos, por que ela brilha mais, se ela vai ligar, se ela vai desligar, com determinada alteração que você fizer no circuito, beleza? Então, a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: o que mede o brilho de uma lâmpada, certo? Anota isso. O que mede o brilho de uma lâmpada é isso aqui, ó. Potência, certo? Se ela tiver 60 watts, ela vai brilhar de um jeito. Se ela tiver 80, ela vai brilhar mais, certo? Se ela tiver 40, ela vai brilhar menos. Então, a medição do brilho se dá pela potência. Então, se ele está perguntando para você se a lâmpada está brilhando mais ou menos, ele está perguntando para você a potência, certo? E aqui a gente vai usar a potência, que é igual a U ao quadrado sobre R, para fazer os cálculos. Também, eu poderia usar R vezes I ao quadrado, ok? Tanto faz. Mas beleza, o que ele fala nesse caso 1 aqui? Você tem 3 lâmpadas idênticas, certo? Ligadas em paralelo com uma fonte de 120 volts, ok? Cada lâmpada tem resistência de 1000 ohms, ok? Então ele fala, considere as 3 lâmpadas idênticas com resistência de 1000 associadas em paralelo e ligadas a uma rede de 120, ok? Aí ele fala, o que vai acontecer com o brilho das lâmpadas, caso L2 queime? Certo? Então, se isso aqui vai queimar, esse circuito aqui vai abrir. Certo? Beleza. E aí, o que vai acontecer com o brilho das lâmpadas quando esse circuito abrir? Tranquilo? Essa é a pergunta. O que você vai ter que fazer para comparar brilho de lâmpada, né? Primeiro, a gente vai calcular como que elas estão brilhando quando a lâmpada 2 está aqui. Então, a gente vai fazer uma situação aqui de antes e depois. Antes de L2 queimar. Ok? Antes de L2 queimar, vamos ver como é que estava L1. Potência é igual a U ao quadrado sobre R. A DDP em cima dela, como aqui é paralelo, aqui é 120, aqui vai ser 120 também. Então vai ficar 120 ao quadrado sobre 1000. Então isso aqui dá 14.400 sobre 1000. Corta, corta. 144 por 10, eu fico com 14,4 watts. Ok? Então, essa lâmpada L1 está brilhando em cima desse valor. Ok? Beleza. Agora, o que vai acontecer? L2 vai sair. Certo? Esse circuito aqui vai abrir. Essa parte desse circuito, né, vai ser retirada do circuito. Então, logicamente que L2 vai desligar, né, vai parar de brilhar, você já pode anotar isso. E aí eu quero saber como que vai ficar o brilho de L1, ok? Por que só de L1 que eu preciso analisar? Porque como elas são iguais, certo? E elas estão em paralelo, então para L3 também eu tenho a mesma DDP e a mesma resistência. Então antes de L2 queimar, L3 também tinha a mesma potência e o mesmo brilho. Ok? Então agora eu vou fazer o depois que L2 queima. Certo? O que você vai calcular? Potência. Então potência é igual a U ao quadrado sobre R. Depois que L2 saiu,
qual é a DDP em cima de L1? Continua 120. Sobre a resistência, que é 1000. Então dá 14.400 sobre 1000. Fazendo essa conta, que é a mesma aqui, a gente vai encontrar 14,4 watts. Veja que a potência dissipada não mudou. Logo, L1 e L3 mantém o brilho. Ok? Porque L3 se repete, né? Ele continua com a mesma DDP de 120 e continua com a mesma resistência. Então vai dar a mesma potência. Se não mudou a potência, não mudou o brilho. Brilho se mede por potência. Ok? Não esquece disso que eu repeti isso 10 mil vezes aqui. Tranquilo? Agora, vamos para o caso 2. O que ele fala nesse caso 2? Ele pegou as mesmas lâmpadas anteriores, certo? 1000 ohms, ligou a mesma fonte de 120 volts. E aí ele está perguntando se o brilho delas, quando ligadas em série, será maior, menor ou igual quando elas estavam ligadas em paralelo. O que você vai calcular, certo? Para descobrir isso. Você vai descobrir a potência de cada lâmpada. Ok? Então tá. Foca na resposta, né? A gente sabe que potência é igual a U ao quadrado sobre R, ou a potência ela é R vezes I ao quadrado. Olha só, nessa situação aqui, qual que é mais fácil? Eu teria que descobrir a DDP em cada lâmpada, certo? E depois dividir pela resistência para calcular por essa forma. Por essa aqui, eu só preciso da corrente total. Então vamos fazer a corrente total, que eu acho que fica mais fácil. Ó, U total é igual ao REC vezes I. Né? O U total, que é o U da fonte, é 120. Certo? Agora, a resistência equivalente são duas resistências iguais ligadas em série. Então aqui é 1000 e aqui é 1000. Então isso aqui fica sendo 2000 ohms, ok? Vezes I. Dividindo 2000 por 120, eu vou ficar com I igual a 0,06 amperes. Ok? Essa é a corrente que vai circular aqui nesse circuito. Agora eu vou fazer a potência de cada lâmpada, né? Vai ficar a potência de L1, ficaria a resistência, que é 1000, vezes 0,06 ao quadrado. 1000 vezes 0,06 ao quadrado, eu fico com 3,6 watts. Se eu for fazer a potência de L2, analisa. L2 tem a mesma resistência e é atravessada pela mesma corrente. Concorda? Porque está em série. Então vai dar o mesmo valor, 3,6. Compara. Antes ele estava dissipando 14,4 no circuito em paralelo. Certo? Agora aqui ela está dissipando 3,6 watts. Ok? Então aqui brilho menor. Tranquilo? Vai brilhar menos porque dissipa menos potência. Certo? Tranquilo? Então lembra, brilho de lâmpada, você tem que calcular a potência antes do fato que ele citar e depois do fato que ele citar. Por exemplo, aqui que foi retirada uma lâmpada, certo? E aqui que mudou a associação de paralelo para série. Ok? Beleza? Vamos para mais dois casos. Olha só, vamos começar agora o caso 3,
certo? E você já vai se inscrevendo aí no canal e deixando curtir nesse vídeo, beleza? Para você aproveitar tudo que tem aqui, certo? O que ele faz? Ele dá esse circuito, coloca lâmpadas idênticas e pede para você comparar o brilho dessas 3 lâmpadas. Elas são iguais. Elas não deveriam brilhar de forma igual? Mas, lembrando que a gente viu nos outros casos, o brilho se mede por potência. Então vamos calcular a potência dissipada em cada lâmpada. Ok? Só lembrando que a gente tem 2 opções, que a potência ela vai ser U ao quadrado sobre R, ou potência vai ser R vezes I ao quadrado. Ok? Veja só, aqui está mais fácil a gente usar essa, né? Afinal, essa DDP que está aqui, que já é a conhecida, ela é dividida entre essas lâmpadas. Tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, a gente precisa da resistência e a gente precisa da corrente em cada lâmpada. Tranquilo? Então, eu vou precisar calcular a corrente total aqui. Veja, o total é igual ao REC, que é a resistência equivalente, vezes o I total. Concorda? Tá, o U total vai ser 120. Mas e essa resistência? Veja, ó, simplificando esse circuito aqui, eu tenho uma resistência aqui de 1000, certo? Eu tenho outra resistência aqui de 1000 e eu tenho outra resistência aqui de 1000. O que vai acontecer? Essas duas aqui são 2 resistências iguais, né? Então a resistência equivalente é dividida por 2. Então elas viram uma de 500. E agora você tem uma de 1000 e uma de 500. Fica em série, né? Então aqui vai ser uma de 1500 ohms. Tranquilo? Então aqui eu vou ficar com 1500 vezes o I total. Ok? Bora fazer essa conta aí, 120 dividido por 1500. Espera aí que eu vou pegar a calculadora. 120 dividido por 1500, eu fico com 0,08 amperes de corrente total. Então agora, 0,08 amperes. Ok? Vem 0,08 aqui, atravessa essa lâmpada L1, atravessa 0,08 sobre ela, ok? Vamos usar isso para calcular a potência. Quando chega aqui, a corrente encontra 2 ramos iguais, concorda? Tem uma mesma resistência aqui e aqui. Então a corrente vai se dividir por 2 igualzinho, tranquilo? Então, vai ficar aqui 0,04 amperes e aqui vai ficar 0,04 amperes. Certo? Agora vamos calcular a potência de cada lâmpada. Vamos para L1, para a lâmpada 1. Para a lâmpada 1, eu tenho a potência, que é igual à resistência dela, que é 1000, certo? Vezes a corrente que atravessa ela, que seria o que é a corrente total, 0,08 ao quadrado. Ok? Vamos fazer essa bela conta. Isso aqui eu encontro 6,4 watts. Beleza, tranquilo. Guarda aqui que eu preciso comparar com as outras, né? Ó, vamos para L2 agora. L2 e L3 vão ter a mesma resistência e a mesma corrente, certo? Então a potência de L2 vai ser de L2 e L3, vão ser iguais. Concorda? Então, beleza, vamos ver. Potência vai ser igual a R vezes I ao quadrado. A potência então vai ser 1000 vezes a corrente que passa lá, 0,04 ao quadrado. Fazendo essa conta, você vai encontrar quanto? 1,6 watts. Ok?
isso aqui é de L2 e isso aqui é de L3 também, concorda? Afinal, repetindo, ele tem a mesma resistência e a mesma corrente que L2. Então, isso aqui, 1,6 watts. Agora, brilho de lâmpada, você se mede por potência. Então, aqui vai ter um brilho legal, aqui esse brilho vai estar menor que L1. Aqui menor que L1. Ok? Tranquilo? Essas lâmpadas aqui estão fracas. É o que você vai falar, né? Mas não é só isso que ele pede para analisar nesse caso. Ele pede para analisar se o brilho de... Como é que vai ficar o brilho, certo? Se L3 queimar. Agora vamos para outra pergunta, certo? Vamos analisar o brilho caso L3 queime. Se queima ou se você retira ela, ela desaparece do circuito. Ok? Ela desaparece, ela some. E aí, tudo ficará desta maneira. Vocês concordam com isso ou não? Certo? Tranquilo? O circuito agora será esse, né? Muito semelhante ao do caso 2. Eu quero medir agora o quê? O brilho de cada lâmpada. Então, para medir o brilho, eu vou medir a potência de cada lâmpada, certo? Não tente acertar isso aí sem fazer conta, viu? Não tenta acertar sem fazer conta. Então tá. Agora eu preciso da potência de cada lâmpada novamente, beleza? Então vamos para L1, certo? Para L1, como aqui essa DDP vai se dividir, eu vou usar essa. R vezes I ao quadrado, né? Isso aqui para L1. A potência vai ficar 1000 vezes a corrente que atravessa L1. Bom, a corrente que atravessa L1 é a mesma que atravessa L2. Concorda? Só que eu não tenho essa corrente ainda. Por quê? Porque o circuito foi modificado, certo? Então a resistência dele foi modificada. Eu vou ter que calcular de novo. Então, vamos. O total é igual a R total vezes I. O total 120. Agora, o que acontece? A minha resistência equivalente aqui vai ser 1000 aqui e 1000 aqui. Igualzinho o caso 2, né? Mas a gente vai ter que comparar com os valores que estavam anteriormente. 1000 e 1000, eu vou ficar com uma de 2000 ohms. Então aqui 2000 vezes I, 120 por 2000, eu vou ficar com 0,06 amperes. Então essa potência aqui vai ser 1000. E isso aqui então vai dar 3,6 watts. Ok? Só lembrando para vocês o que eu tinha mostrado anteriormente que eu apaguei aqui. Ó, a potência minha de L1 tinha dado 6,4 watts. E a minha potência de L2 tinha dado 1,6 watts. Ok? Antes da retirada. Antes da queima de L3. Certo? Essa potência de 3,6 aqui vai ser de L1 e vai ser de L2 também. Afinal, o que acontece? Ela recebe a mesma resistência e a mesma corrente, porque a corrente aqui, ó, tá em série, a mesma que passa aqui é a mesma que passa aqui. Certo? Então, quando você modifica, ou seja, quando você retira L3, essa lâmpada aqui passa a brilhar com 3,6, sendo que antes ela estava com 6,4. Então, ela passa a brilhar menos. Essa aqui passa a brilhar mais. Concorda?
Por quê? Porque a L2 estava brilhando com 1,6 no circuito anterior. Agora ela está brilhando com 3,6. E L1 estava brilhando com 6,4 e agora está com 3,6. Certo? Estou tentando detalhar o máximo possível para você não errar. Calcule as potências, certo? O antes e depois. Tranquilo? Então o fato de queimar a lâmpada 3 fez essa lâmpada brilhar mais e essa aqui brilhar menos. Tranquilo? Vamos para o caso 4. Agora, no caso 4, o que vai acontecer? Ele vai te dar duas lâmpadas ligadas em série, certo? L1 e L2. E ele vai te dar a especificação da lâmpada, ok? A especificação da lâmpada. A especificação da lâmpada é aquilo que ela pode, é o que ela pode oferecer. Anota isso, certo? Por quê? Essa lâmpada L1, ela pode oferecer 60 watts se submetida a uma DDP de 120 volts. Isso é o ideal, isso é a maneira correta de ligar o aparelho, certo? A lâmpada 2, ela tem 30 watts se ligada em 120 volts, ok? Mas quando ele te fala especificação de resistência, a especificação de resistência não. A resistência é a mesma em qualquer situação, tranquilo? Então anota essa observação, ok? Um exemplo é o seguinte, o aparelho que é 220, por exemplo, e você liga em 110, ele não funciona, certo? Por quê? Porque você não obedeceu a maneira adequada, né, de ligar o aparelho. E se for o inverso, se você pegar um aparelho de 110 e ligar em 220, ele queima, né? Por quê? Porque você oferece uma condição fora do que foi especificado e de maneira maior, né? Tranquilo? Então, grava essa história, beleza? A especificação é o que ela pode, é a maneira correta de ligar o aparelho. Então tá. Aí, ele faz essa ligação dessas duas lâmpadas, ok? E pede para você comparar o brilho de L1 e L2. Aí ele pergunta, quem brilha mais, né? L1, L2 ou L1 e L2 brilham de maneira igual? Você bate o olho, você vê a potência aqui e fala, ah, brilho se mede por potência. Então, se essa tem 60, essa tem 30, lógico que é L1, né? Mas não. Sabe por quê? Depende do circuito, certo? Depende da maneira como você vai ligar ela. Não determina brilho pela especificação, não. Calcula a situação a qual a lâmpada está submetida. Tranquilo? Então, a gente sabe que potência é igual a R vezes I ao quadrado, né? Ou potência é U ao quadrado sobre R. Aqui é bom usar essa fórmula quando você tem ligação em paralelo, né? Igual a gente fez no caso 1. Aqui a gente vai usar essa. Eu preciso da corrente que atravessa essas duas lâmpadas, né? O I total. Então, aqui eu ficaria com uma resistência de 240 e uma resistência de 480 ohms, né? Fazendo isso aqui em série, eu fico com 720 ohms de resistência, né? Já que aqui, para fazer a resistência equivalente em série, eu faço R1 mais R2. Tranquilo? E aí, eu preciso da corrente total, certo? U é igual a R vezes I. U é 120. A resistência total é 720 vezes I. I é 120 sobre 720. I é igual a 0,2 amperes. Okay? Então, cada lâmpada vai receber 0,2 amperes. Agora eu vou fazer para L1. Para L1, a potência é igual a R vezes I ao quadrado. A resistência, 240. A corrente que atravessa ela, 0,2. Então eu faço 240 vezes 0,2 ao quadrado. Eu fico com 9,6 watts. Ok? Ah, mas não era 60? Não, 60 é o que ela pode oferecer.
Não esquece. L2. Agora, não vai ser igual, né? Porque agora as resistências vão ser diferentes, são lâmpadas diferentes, então tem que calcular as duas, né? Nos outros circuitos a gente estava com lâmpadas iguais. Então, R vezes I ao quadrado. Aí a resistência é 480 e a corrente aqui 0,2 ao quadrado. Então, fazendo essa conta, 480 vezes 0,2 elevado ao quadrado, eu fico com 19,2 watts. Pelos meus cálculos, L2 está dissipando uma potência maior nesse circuito, certo? Então, quem brilha mais? L2. Ah, mas aqui é 30 watts, vou entrar com recurso, não pode. Não. É aquele momento, certo? É aquele circuito a qual o aparelho está inserido. Tranquilo? Então, potências, brilho de lâmpada se mede por potência. Essa é a frase do dia, ok? Não esquece, tá bom? Tranquilo, pessoal? Então foram esses 4 casos. Espero que você tenha aprendido. Eu tinha muita dúvida sobre esses exercícios quando caía. Eu falava, nossa, o que eu faço aqui? Certo? Então tudo se mede pela potência, certo? O brilho se mede pela potência. Não esquece, e também não esquece de se inscrever no canal aí, deixar seu curtir e indicar o meu vídeo aí nos seus grupos de estudo. Beleza? Valeu!